Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 51. Amém? É o salmo, de Davi. O mestre de canto, o salmo de Davi, está escrito na minha Bíblia, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. Ele estava em pecado, nessa época. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo do teu falar e puro do teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compadeces na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esvagastes. Até aqui, amém? Davi estava aqui confessando o pecado dele. Aí no 9 ele ainda fala: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Essa é a oração que nós devemos fazer todos os dias, porque nós estamos sempre pecando diante de Deus. Nós somos muito falhos, pecamos todos os dias, pecamos todas as horas, pecamos por pensamentos, por palavras e por obras, pecamos no nosso agir, pecamos no nosso reagir, pecamos no nosso olhar, que às vezes não falamos nada, mas estamos julgando, estamos criticando com a nossa boca. Então o nosso agir, nosso reagir, pecamos o tempo inteiro diante de Deus. Então nós temos que fazer como Davi. Por isso Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele vivia clamando a Deus que perdoasse ele e tornasse ele mais puro que a neve, que a alva vai bater na porta. Então a gente tem que estar todo dia meditando nisso aqui. Por que Davi estava? Davi estava em pecado de adultério, e pecando contra o próprio amigo, que pegou a esposa do amigo do Urias, que era o comandante do exército dele. E ele cobiçou a mulher do próximo, e estava pecando. Então, quer dizer, nós não somos diferentes de Davi, e nem Davi era melhor do que nós, E ele era segundo o coração de Deus, porque se arrependia verdadeiramente dos pecados dele, ajoelhava e clamava a Deus. Então esse Salmo 51 é tudo falando de pecado, pedindo perdão pelo pecado. Nós precisamos fazer isso, Nós precisamos estar pedindo a Deus pecado. Por quê? Porque o pecado, ele cega a gente. Às vezes a gente peca toda hora sem nem prestar atenção que nós é que estamos errados e pecamos. Às vezes a gente critica o outro, julga o outro, e o pecado está em nós. Se a gente observasse direitinho o nosso coração, a nossa mente, a gente vai ver que o pecado está em nós, que estamos criticando, julgando o outro, que ele dá a mão e levantar. Olha, você está errando, então vamos levantar juntos, vamos orar juntos, Então a gente precisa estar ligado. E isto se torna em nossa alma uma fortaleza do inimigo. O que é a fortaleza do inimigo? Quando vivemos em desobediência à palavra de Deus, ele cria fortalezas. Aí o que acontece? Ficamos sujeitos à ação do maligno. Então, quanto mais a gente erra e não se arrepende, não vê o seu pecado, o maligno vai só em redor, de redor, E Deus está mostrando aqui que precisamos nos arrepender todo dia, ajoelha de noite e ajoelha de manhã, porque até em sonho a gente peca. Porque muitas vezes os nossos sonhos são reflexos da nossa mente, daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo. Então muitas vezes até o nosso sonho, a gente bate com o outro, briga com o outro, porque é uma ira que tem dentro de nós, que a gente está botando para fora até em sonhos, sabe? Então a gente precisa ter o cuidado de, como ele disse aqui, eu nasci na iniquidade,
E em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde que nascemos, somos seres humanos e viemos da geração do pecado. Viemos do pecado de Adão e Eva. E continua a geração pecando. Jesus veio, morreu na cruz, deu o sangue dele por nós, para quê? Nos perdoar os nossos pecados. Jesus, que não tinha nada com o nosso pecado, era o próprio Deus encarnado que veio ao mundo para morrer por ti e por mim, para perdoar os nossos pecados. Por quê? Para que Satanás não criasse fortaleza na nossa alma. Então, quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos nos policiar, vigiar as nossas fraquezas, aonde nós estamos caindo, para que Satanás não crie aí na nossa alma uma fortaleza. Não é? Uma fortaleza. Então nós muitas vezes somos feridos nessa vida, porque Satanás vai usar, né, o pecado de um, o pecado de outro, ou de outro, e ferir o outro. Então é ferida gerando ferida. Eu falo uma coisa com o Jorge, machuco o Jorge, ferir o Jorge, porque nasceu uma ferida dentro do Jorge. Essa ferida, se o Jorge não entregar isso para Jesus, essa ferida vai crescer. Os micróbios dessa ferida, né, que é a murmuração, que é o sentimento de rejeição, o sentimento de inferioridade, o sentimento de ciúmes, o sentimento de mágoas. Ciúme por quê? Porque se sente rejeitado e todas as vezes que tem alguém ao seu lado, você se gruda daquela pessoa, com o ciúme daquela pessoa, para ninguém tirar aquela pessoa de você. Sabe? Então, existem esses sentimentos que a gente às vezes nem sabe por que o que está acontecendo. É uma fortaleza que gerou-se dentro de nós por causa de um pecado, ou por causa de uma ferida, de alguém que me feriu, e aí gerou um pecado também dentro de mim. Gerou, porque aí, dentro dessa ferida, a pessoa vai ficar com o quê? Com sentimento de vingança. Vai ficar com ressentimento do outro que te feriu. Por isso Jesus fez assim: perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus morreu, ele fez tudo por nós. Ele disse para Deus: está tudo consumado, perdoai-vos. Ali aquele perdoai-vos era para chegar até nós, até a mim, que eles não sabem o que fazem. Porque Satanás usa feridas para penetrar e trazer mais brigas, para trazer mais rejeições, para trazer mais confusões, para trazer separação de Deus. Ele quer nos separar de Deus. Ele quer que a nossa alma fique bastante suja por Ele, para se a gente morrer nessa condição, Ele espapa a nossa alma e Jesus nos leva. Sabe? Então nós precisamos ter cuidado. Cuidado, porque às vezes nossos sentimentos, as nossas emoções, é uma influência de um pecado, é uma influência de uma ferida que nos fez nos separar de Deus. Nós não podemos ficar separados de Deus. Então tem que fazer como Davi todo dia. Eu nasci em iniquidade, me concebeu minha mãe. Perdoa e me lava com teu sangue para que eu torne mais alvo que a neve, todo dia. E se arrepender verdadeiramente daquilo que a gente faz de errado. Nós precisamos ter a humildade, sabe? A humildade de pedir perdão e perdoar. Porque muitas vezes nós não queremos perdoar, mas nós também não queremos pedir perdão. Precisamos aprender a pedir perdão, porque Jesus disse o quê? Se não perdoares o outro, o vosso pecado também não serás perdoado. Então há perdão nisso tudo aí. Jesus morreu perdoando. Jesus nos perdoa todo o tempo que a gente vai a Ele com nossos erros. Mas nós não queremos perdoar o outro. Lembra da passagem do homem que tinha uma vinha, que devia um grande dinheiro? Mateus 18. E ele não... Vamos dar uma olhadinha no Mateus 18. Não precisa todo mundo ver, não. Vou dar uma lidinha aqui rápida. Mateus 18... tinha um servo que estava devendo ao seu patrão. E o patrão perdoou a ele o pecado dele, perdoou a dívida dele. O patrão perdoou a dívida dele. Mas depois o conservo dele passou a dever a ele. E ele botou aquele conservo na prisão e não perdoou aquele conservo. Não é? Está aqui em Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus 18, 23, exatamente, o credor incompassivo, não é? Aí, vamos ver aqui,
Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Quer dizer, ia tornar a família dele escrava, seria escravo para pagar a dívida. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. A mesma coisa que ele falou para o outro. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, Jesus falando, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vai entregar a quem? Aos verdugos. Quem são os verdugos? São os demônios que vêm para atormentar a nossa vida, a nossa mente. Por quê? É a palavra de Deus, eu estou falando não. A palavra de Deus, nós precisamos aprender a perdoar como Jesus perdoou. Morreu cuspido, machucado, ferido, sangrando, lança na barriga, coroa de espinho e perdoando. Morrendo ali, ele gritou: perdoai-vos porque ele não sabe o que faz. Então, ele sabia que era Satanás que vinha para tentar sobre o pecado. Mas aí Deus deu o escape, está perdoado. Pode ir perdoado. A morte de Jesus pagou todo o nosso pecado, está perdoado. Mas agora vai e perdoa o seu irmão. Porque se não perdoar, a oração do Pai Nosso termina assim. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí vem, embaixo vem assim, ó: se perdoares os pecados, sereis perdoados. Se não perdoares, não serão perdoados. Depois do Pai Nosso está escrito assim embaixo. Então, quer dizer, existe uma lei divina, perdão. Precisamos aprender a perdoar, porque através do perdão é que somos curados de todas as nossas enfermidades da alma, de toda a nossa enfermidade, das nossas rejeições, dos nossos complexos de inferioridade, porque nós perdoamos aquele que nos humilhou, aquele que nos maltratou, aquele que foi pedra de tropeço para nós, aquele que nos pisou, nos jogou para baixo, nos deixou em depressão, nos deixou. Se perdoas esse aí, você ganha brasas vivas sobre você. Estás perdoado e Jesus te inocenta dos seus pecados. Então nós precisamos aprender a perdoar, porque com isso Satanás, se a gente não perdoar, essas feridas vão ficar abertas e Satanás vai atuar com sentimento de autopiedade, com sentimento de rejeição, com toda sorte de sentimentos ruins, que através desses sentimentos, dessas feridas, entra a rejeição, a autoimagem negativa, entra a baixa estima, entra a angústia, entra a ansiedade, entra a depressão, entra a murmuração, entra a amargura, sentimentos de culpa. Porque não perdoou, porque a ferida está aberta. Para fechar a ferida é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus penetra e fecha a ferida quando a gente libera o perdão. Às vezes está com muita dor, a gente não consegue perdoar. A pessoa machucou tanto a vida toda, por isso tem tantos casais que se separam.
incompatibilidade de gênero. Não, é falta de perdão, não conseguiu perdoar. E aí chega a separação. Depois velhice e tal, passa, minha mãe e meu pai foi assim, meu pai era muito mulherengo, traiu, machucou. Se ela se separou, eles se separaram, mas quando ele estava na velhice, para morrer, a mulher de 20 anos mais nova do que ele, mandou ele embora. E minha mãe perdoou e cuidou dele. Pode ir para casa que eu cuido de você. Sabe? Foi ferida a vida toda. Apanhou por causa de amantes. Apanhou. Eu cheguei a ver meu pai com a mulher na garupa da bicicleta na porta, lá no portão, eu aqui esperando ele lá dentro, passar perfume e trocar de camisa. E se minha mãe abrisse a boca, apanhava. Sabe? Eu cresci assim. Eu podia também não perdoar meu pai. Mas fui lá em Macaé, eu e Jorge perdoei para perdoar meu pai quando ele estava na cama para morrer, no hospital. Então nós precisamos colocar o amor de Deus no nosso coração. Perdão é obediência a Deus. É operativo. Perdoai. Amar, perdoar, odiar é decisão nossa. É decisão nossa. Como eu aceito Jesus, você não decide aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se Ele é teu Senhor, precisa aprender a perdoar como Ele está mandando perdoar. E esse perdão cura. É o único remédio que cura o emocional de muita gente que está aí morrendo, passando mal, em depressão, tendo enfermidades por falta de perdão, porque a falta de perdão traz ansiedade, angústias, que traz problema de coração, que traz problema de estômago, que traz gastrites. E aí muita gente tem enfermidade no corpo porque a alma está ferida, refletindo no seu corpo. Então nós precisamos perdoar. E tem muita gente internada em hospital psiquiátrico que não é doido, mas é uma revolta, um sentimento de rejeição que está lá dentro, trazendo esses pensamentos ruins, de desejo de vinganças, e que vai trazer essa pessoa à loucura, a uma como é que fala quando tem uma coisa rápida assim, surto. Dá um surto. A pessoa surta e pensa que está doido. E não está doida. Uma vez que o pastor foi, quando eu estava, era farmacêutico da farmácia lá em Duque de Caxias, né? Xerém, chegou uma mulher lá e quando ele botou a mão na cabeça dela para olhar para ela, perguntando se ela queria oração, ela, eu odeio ele, eu não sei o que. Ela teve um acesso de loucura. Ali podiam agarrar ela, jogar dentro de um carro do hospital psiquiátrico e levar, porque parecia que ela estava louca. Não, era ressentimentos, era mágoa, era ódio. E crente, isso é que é triste, que o crente não saber perdoar, sabe, isso é complicado. Precisamos aprender a perdoar, ver o meu pecado primeiro. Eu também peco, eu também erro, eu também firo, e preciso de perdão. Senhor, me perdoa se eu ferir alguém, me mostra, Senhor, para que eu peça perdão. Sabe, a gente precisa aprender isso, porque senão a pessoa vai entrar numa baixa estima, vai passar a vida toda choramingando, ai, coitadinho de mim, porque todo mundo me critica, porque todo mundo me machuca, sabe? Então nós precisamos tomar cuidado com esses nossos sentimentos, porque é aonde Satanás está de olho, na sua alma, trazer ferida para a nossa alma, para nos prejudicar e cada vez mais você pecar e se afastar de Deus, porque a pessoa quando está nesse estágio, é porque ela não perdoou, e se ela não perdoou, há uma parede de separação entre ela e Deus. É o que Oséias fala, né? Meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. E tem outra passagem que fala que o Deus que não está com a mão encolhida, acho que é Isaías, para que não possa abençoar, nem com os ouvidos fechados, para que não possa nos ouvir, mas as nossas iniquidades que faz separação entre nós e Deus. Então vamos ver aonde estamos pecando, vamos fazer uma autoanálise dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas reações, do nosso agir, e ver se não somos nós mesmos que estamos errados e culpando todo mundo, botando o erro em todo mundo e nós saindo como bonzinho. Quando a gente vê assim, sabe que não é verdade. Não é você que é bonzinho. Porque não é possível que todo mundo é ruim e só você seja bonzinho. Não é? Então tem alguma coisa que está errada. Não é isso?
O irmão que não para igreja nenhuma, vai numa, vai noutra, vai noutra, vai noutra. Esse pastor, isso aqui, esse pastor ali, não sei o quê, esse pastor ali, não sei o quê, essa igreja ali, não sei o quê, essa igreja aqui, não sei o quê. É as igrejas que estão erradas, são os pastores que estão errados? Não, é esse irmão que é julgador, é crítico, é fariseu, e nada para ele está bom, porque nada bate com o que ele quer, com aquilo que a carne dele, que os desejos dele estão pedindo. Então está todo mundo errado e ele está certo. Então não vai à igreja, não. Prefiro servir Jesus em casa. Em casa, meu filho, a fé vai embora e o pecado aumenta. Não é? Aqui, na casa do Senhor, é onde a gente se esquenta a nossa vida, esquenta o nosso sentimento, não é? Então nós precisamos tomar esse cuidado de estar vigiando nossas fraquezas, porque é nas nossas fraquezas que Satanás vai entrar, não é? E a baixa estima, como eu falei, ela vem desses sentimentos e traz com ela essa murmuração, a mágoa, porque a pessoa está em baixa estima. Uma pessoa com uma autoimagem negativa, né, que é a baixa estima, ela não se valoriza e nem consegue valorizar o próximo. Ela não consegue demonstrar amor. Ela quer que todos a amem, mas ela não consegue demonstrar amor para ninguém, porque ela está ferida. Ela está ferida e acha que está todo mundo errado e ela está certa. Então vamos vigiar nossos sentimentos. Então nós precisamos, se nós queremos ser valorizados, se nós queremos que as pessoas nos amem, se nós queremos que as pessoas vejam em nós exemplo, sejamos exemplo, valorizemos o outro, não é? Diz aí, uma empregada, uma cozinheira, uma diarista, né? Uma faxineira, a gente chegar assim, meus parabéns, seu trabalho está muito bom, gostei muito do seu trabalho, vou até te dar uma gorjetinha a mais. Valorizar o trabalho do outro, valorizar aquele outro que te tratou bem, que fez uma coisa boa para você. Não é isso não, né? Sabe? Então a gente precisa aprender a amar e respeitar o próximo, respeitar o limite do próximo. Muitas vezes a gente, na nossa ignorância espiritual, vamos dizer assim, emocional, a gente acaba não respeitando o limite do outro. A gente ultrapassa o limite do outro, faz o outro sair do sério, sair do trilho. A gente, com nossos ressentimentos, dores e mágoas, não é? E baixa estima, a gente acaba fazendo o outro, tira o outro também, não respeitando o outro, fazendo também o outro se ferir. Então a gente precisa, porque aí a humanidade está assim, toda ferida, todo mundo está ferido. Você vê as igrejas vazias hoje em dia porque está ferido. Não foi a Covid não, está todo mundo com desdenho, sem vontade de ir à igreja, desdenhando, desvalorizando a presença dos pastores, o trabalho do pastor, o amor do pastor, a oração do pastor pelas ovelhas. Então nem aí, vou ali, vou aqui, vou ali, mas a minha igreja deixa para a semana que vem. Não tem respeito, não dão valor. Isso Deus está vendo, Jesus está vendo. Essa pessoa precisa ser tratada pelo Espírito Santo, porque precisa ter respeito à sua igreja, respeito ao seu pastor, submissão ao seu Senhor, não é? E às vezes a gente, por estar com nossos sentimentos tão deturpados, o nosso emocional tão deturpado, não prestamos atenção nesses mínimos detalhes. Onde eu vou? Não. Tudo normal, exatamente. Não é normal. Está precisando ser tratado, orar, ajoelha e sonda-se a si mesmo, né? Davi fala isso, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e me coloque no caminho da justiça. Nós precisamos pedir a Deus, sonda-me, Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, me ajuda a enxergar o meu erro. E começa a fazer uma autoanálise dos seus sentimentos, da sua caminhada, desde sua infância, o que aconteceu. Fui machucado, alguém me humilhou, meus pais me maltrataram, meu pai arranjou a mancha e batia na minha mãe. Tem que jogar isso fora. Tem que entregar na cruz, Senhor, está na tua mão. Eu não quero mais carregar esse fardo, esse peso, porque eu não quero mais estar na mão desses verdugos. Verdugo da angústia, verdugo da depressão, verdugo da vergonha, verdugo do sentimento de culpa. Isso tudo são verdugos que ficam na nossa mente, na nossa alma, para nos
amassar, nos maltratar. Então libera, eu entrego isso tudo em tuas mãos. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, que me humilharam, que me trouxeram tristeza, que me trouxeram baixa estima, que me trouxeram depressão, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu perdoo essas pessoas, eu libero essas pessoas no mundo espiritual. Estão perdoados em nome de Jesus. Ainda que meu coração esteja apertado para não perdoar, abra a tua boca e perdoa, porque é a declaração, é decisão, e a decisão tem que vir partir de você, do seu coração e a sua boca aberta, para que seja quebrado essa cadeia do inferno na sua vida e na vida do outro, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos perdoar, para que a gente não fique na baixa estima, para que a gente não fique surtando toda hora com ressentimento, com tristezas, surtando com uma murmuração, com briga, com peninha de nós mesmos, porque sofremos no passado. Eu não tenho peninha de mim mesmo, porque sofri no passado. Sofri no passado para entender hoje que era a armadilha de Satanás para prejudicar a minha alma, me afastar do meu Senhor e eu não perdoar o outro e ir para o inferno. É a armadilha de Satanás para tirar a sua alma da mão de Deus e pôr lá para o inferno. Então eu não quero isso para mim. Eu não quero. Então o Senhor está perdoado. Está perdoado fulano, beltrano, ciclano, tanano, quantos forem que te amagoaram, te machucaram, que ficou uma ferida no seu passado, vai clamando a Deus o sangue dele nessa ferida. Senhor, fecha essa ferida que fulano fez no meu coração, fecha essa ferida que beltrano fez no meu coração, fecha essa ferida. Senhor, eu entrego isso tudo nas tuas mãos e vou descansar em ti, porque, Senhor, eu não quero ficar louca por causa, nem louco por causa do meu passado, do meus pecados, do pecado do outro. Eu não quero isso para mim, eu quero viver na tua paz, na tua santa paz. Assim a gente vai vivendo a cada dia, enfrentando e vencendo as barreiras do nosso próprio eu. É o nosso eu que é o nosso inimigo, porque é aquele que abre brecha, né? As nossas emoções, né? O que é eu? Nossas emoções, as nossas vontades, os nossos não querer. Sabe? Então a gente tem que tomar a decisão. A decisão é nossa, de amar, de odiar e de perdoar. É nossa decisão. Jesus já fez e disse: está tudo consumado, perdoai-vos. Está feito, agora é a sua parte e a minha parte. Amém? Para que a gente não caia em baixa estima, para a gente não caia em loucura, porque a gente fica louco de ódio. O ódio leva a pessoa à loucura, querendo vingança, querendo matar. Quantas vezes você não desejou a morte de alguém? Senhor, torce o pescoço dele. Quantas vezes torce o pescoço dela, né? Quero vir aqui, embaixo dos meus pés. Não, nós estamos na mão do Senhor. Jesus é nosso cabeça. Nós temos que amar e perdoar. E se a gente não, eu não estou dizendo que tem que abraçar e beijar e alisar e ficar. Não, porque na verdade, quando aquela pessoa nos humilha ou nos fere, a gente perdoa, entrega a Jesus e descansa. Mas também não precisa ficar de beijinhos e abraços, porque a intimidade é complicada depois, né? Mas a gente entrega o Senhor e descansa, perdoa, está perdoado, acabou. E acabou, e tem que acabar, tem que arrancar do coração, joga da cruz, lança na cruz, porque esses pecados de falta de perdão é que está matando a humanidade inteira. Né? Ninguém mais respeita ninguém. As pessoas no trânsito, um xinga o outro. Se você falar alguma coisa que der fechada, o nego aponta a arma. A coisa agora está assim. Por quê? Porque a humanidade está doente por falta de amor, por falta de perdão. Então nós, como crentes de Jesus Cristo, precisamos semear o amor de Deus. E para começar, é dentro da nossa casa. E às vezes o próprio da nossa casa é que Satanás vai usar, que é aquele que está mais próximo, que mais dói dentro da gente, né? Vai usar os próximos para poder ferir, para abrir uma ferida e ali habitar verdugos para amassar a nossa vida, tá bom? Então vamos ficar aqui, depois a gente continua esse estudo que tem muito mais. Essas são fortalezas de Satanás na nossa personalidade. Tem a solidão, tem várias coisas que isso traz para nós. Então nós vamos estar falando sobre as nossas emoções essas semanas que se seguem, para que Deus vá nos curando dessas feridas. Vamos aprender a entregar isso para Jesus,
essas feridas purulentas para Jesus, pedindo a Ele que, igual a Davi, lava-me com o teu sangue, purifica-me como isopo, me torne mais alvo que a neve. Né? Eu perdoo e decido perdoar aquela pessoa, eu decido perdoar aquele outro, eu decido perdoar aquele outro. Está nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é quem me vinga, o Senhor é quem faz a tua parte, a minha parte é te pedir perdão. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos estar orando então.